Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar testando aqui esses lápis da Maybelline Color Peps Star. Eu consegui adquirir essa caixinha aqui de 12 cores, tá? E a gente vai estar testando aqui num desenho, vai ser um desafio e tanto, tá? Aqui 12 cores, né, pra fazer um desenho semi-realismo, assim, uma animaçãozinha, tá? Então, abrindo aqui ela pra vocês verem, ela vem numa caixinha normal, tá? Vem com um papelãozinho dentro. Vem esse lápis aqui também. Bom, na caixinha tem dizendo que vem com uma borracha, né? Só que ele não veio, ele veio só assim, tá? E a borracha não veio na pontinha, como tava mostrando na caixa. Veio também um apontador, tá? É bom, já usei ele. E agora vamos testar aqui os tons mais fortes que tem, né? Que é o vermelho. Passando aqui, eu vi que tem um pigmento muito bom, né? Mas não dá pra saber até colocar no desenho. Tentei deixar aqui um degradezinho do forte pro mais claro e com o preto também, né? Que, a maioria das vezes, o preto é bem fraco, mas não, tá? Ele é bem fortezinho e deixei também num leve degradê. E fiz aqui um degradezinho bem básico e rápido, tá? Com 3 tons de cores, que for vermelho, laranja e amarelo, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Foi um teste aqui bem rápido, só pra ver como era o pigmento do lápis. E adianto que já gostei, tá? Do pigmento bem forte. A única coisa ruim é que ele tem umas pedrinhas, tá? De vez em quando. E na parte de apontar também, eu achei ruim só o começo, né? Porque ele é triangular, ele meio que corta só uns pedaços depois que ele fica redondinho. Mas ele é bom. Aponta super bem e não quebra. Mas se ele cair no chão, tá, galera? Já era, a ponta quebra. Aí só vai apontando novamente, tá? Mas a ponta fica bem bonitinha. Eu prefiro apontar no apontador manivela, tá? Então vamos aqui, pregando aqui as partes do desenho. Como vocês podem ver, né? É o Woody de Toy Story. Eu tava doida pra fazer esse desenho, então eu já vou testar uma folha que eu usei de 200 gramas da Canson pra ver se fica bom, tá? Porque eu gosto de usar a Honey Muller. Que o preto, né, já tem um pigmento muito bom. Eu botei preto, marrom, amarelo, laranja nesse olho e vermelho também para dar um tom bem forte. E na área de cinza, como eu não tinha um lápis cinza, usei o lápis grafite, né, que veio junto com a caixinha. Sorte minha, porque senão o olho dele ia ficar meio estranho, sem nenhum tom. E aqui no chapéu dele, tá, eu usei o marrom, laranja, preto, azul claro, para poder dar esse tom de iluminação, e o rosa chiclete. Usei um rosa chiclete bem claro e usei o cotonete, tá, para estar me ajudando a deixar o tom bem mais clarinho, deixar homogêneo, né? E aqui no chapéu, tá, eu só fui fazendo isso, taquei marrom, rosa claro nas partes mais claras e nas partes mais escuras eu fui jogando mais preto. No começo foi um pouco difícil, porque eu não sou acostumada a fazer desenho só com 12 cores, mas depois foi de boa, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu joguei o preto, passei aqui o algodão para deixar bem homogêneo já, é marrom, depois vim com rosa claro, roxo, marrom novamente e fui só colocando mais detalhes. Na pele dele, na orelhinha, como vocês podem ver, né, joguei só o rosa claro, marrom e os tons de rosa lá para iluminar. Na sobrancelha, tentei deixar um pouco mais escuro do que o chapéu para dar uma diferenciada. E no cabelo também, tá? Eu tive que deixar mais escuro para não ficar tão parecido com o chapéu. Então, eu tive que jogar mais preto ainda, tá? Nessa pele dele, eu já tive um pouco de dificuldade, né? Porque tinha que ficar bem homogêneo, porque ele é um boneco, né? Então, o boneco tem que estar com uma pelezinha bem homogênea. Então, eu joguei um marrom na área mais escura, passei o algodão, depois vim com um pouquinho de preto para deixar aquele tom meio sépia, né? Depois passei o rosa claro em tudo, vim com o algodão para deixar mais homogêneo e fui somente voltando com os tons marrom, rosa claro para dar um efeito bem legal na pele. E essa parte da bochecha dele mais avermelhada, eu tive que passar o vermelho, tá? Porque ele tem a bochecha rosada, né? E eu não quis jogar o rosa chiclete porque eu já estava jogando ele na parte da lateral do rosto. Então eu só vim com rosa e vermelho ali, deixando bem suave e homogêneo, tá? Nessas partes do olho foi bem mais difícil porque era um espaço pequeno para passar o algodão. E sorte a minha que eu deixei o desenho bem maior do que o que eu estava pretendendo fazer. Na boquinha foi só vermelho, rosa chiclete, rosa claro, tá? Somente isso.
Nesse lado do rosto, eu tive que passar o roxo, o rosa chiclete, né? E alguns outros tons. Bom, agora falando do lápis, tá? Deixei essa parte aqui finalzinha para falar do lápis. Ele tem um pigmento muito bom, tá? Agora, para misturar em várias camadas, eu não gostei muito, beleza? Porque ele fica meio grosso, tá? Encerado. Então, ele é bom, mas para realismo eu não indico muito. Prefiro para desenho blocado, tá? Que você não usa tanta camada assim. Mas muito bom, eu gostei do pigmento. Ponta super bem, tá? E talvez se ele não ficasse tão encerado, tá? Ele seria perfeito para realismo, porque, nossa, eu adorei esse pigmento dele, tá? O rosa chiclete eu achei um pouco mais forte, mas deu para trabalhar bem aí com ele. Se eu tivesse mais uma gama maior de cor, né, dava para ter ficado uma coisa bem legal, tá? Então, de começo eu deixei um pequeno tutorialzinho aí para vocês, né? E agora só falando o básico aqui que eu achei do lápis. Não tem muita coisa, tá? Porque foi só 12 cores. Só o pigmento muito bom, a ponta super bem, tá? O único problema dele né, se você não tem como você passar muita camada uma em cima da outra, tá? Porque ele fica um negócio meio feio, beleza? Ele não mistura tão bem assim. Ele fica um negócio meio feio. Então, passem logo uma camada legalzinha pra depois você já vir com outro lápis apertando por cima. Pra não ter que tá indo e voltando com o lápis. E indo para o fundo aqui, galera, eu achei que eu ia apanhar demais aqui nesse fundo. Porque eu nunca fiz fundo desfocado. Ainda mais com lápis que eu nem conhecia muito bem, né? Mas depois que eu peguei o jeitinho dele aqui, ficou super bom, bem, né? Esse fundo foi o mais fácil de todo o desenho, tá? Só tive que fazer muito degradê. Não muito porque ele não era tão desfocado assim na foto que eu tava fazendo. Só tinha alguns locais desfocados. E a parte verde eu não gostei porque ficou marcado, né? Não ficou um degradêzinho muito legal. Mas para primeiro fundo desfocado eu gostei bastante. Então é isso, tá, galera? O vídeo. Espero que tenham gostado. E para dar uma força, deixa o like, compartilha com seus amigos e fala qual material vocês querem, tá? Que eu traga aqui como review. Eu já trouxe Léo e Léo e agora o da Maped. Lembrando que eu posto os desenhos no meu Instagram, tá? Então se quiserem ir lá, dar uma olhada em mais trabalhos meus, tá? Eu vou deixar meu @ aqui embaixo. Então é isso. Obrigada a quem assistiu até aqui, tá? E fiquem aí com o resultado do desenho e comentem o que vocês acharam, beleza? It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were